Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 6, onde nós vamos dar continuidade ao nosso assunto Pop Art, matéria super legal, super divertida, né? Esse tipo de arte é muito interessante e nós vemos muito Pop Art por aí ainda hoje, né? Só que nós não, até o momento nós não sabíamos do que se tratava. Agora a gente já sabe que é uma tendência de arte, certo? E hoje eu vou falar para vocês um pouco mais do artista Andy Warhol. Esse artista espetacular que foi um sucesso no pop art. A gente pode dizer assim que ele foi um ícone do pop art, tá bom? Semana passada eu citei ele para vocês na aula, mas hoje eu vou falar um pouco mais dele, como eu havia prometido. Pega o seu caderno, por favor, o seu lápis e coloca lá para mim a data de hoje e a aula número 6 para a gente poder começar. Vamos lá? Então, gente, semana passada eu já dei uma pincelada para vocês sobre quem era Andy Warhol, né? Eu falei com vocês que ele era um artista muito importante, que ele foi o ícone, né, do pop art fora do Brasil. Ele ficou conhecido mundialmente, tá? Inclusive aqui no Brasil, na década de 60, se falou bastante dele, só que ele fez mais sucesso fora, as obras dele fez mais sucesso fora, tá? E quem foi Andy Warhol, gente? Ele foi um pintor, cineasta, tá? Norte-americano. Ele revolucionou o movimento do pop art, ou seja, ele criou várias coisas novas, várias tendências novas dentro do pop art. Muita coisa que se ouviu falar de pop art depois veio por intermédio das ideias de Andy Warhol, tá? Ele nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, tá? No dia 6 de agosto de 1928. Ele, gente, era filho de imigrantes tchecos que foram para os Estados Unidos na época da Primeira Guerra Mundial. Então, naquela época da Primeira Guerra, as pessoas estavam fugindo muito de um país para o outro, né? Procurando uma qualidade de vida melhor, procurando sobreviver e até mesmo em busca de emprego. Então ele foi com os pais dele para os Estados Unidos nessa guerra, né, na época dessa Primeira Guerra, tá? Gente, o Andy, ele gostava de desenhar quando ele ainda era criança, tá? Ele gostava de pintar, de cortar gravuras, figurinhas no caderno, na parede do quarto, no guarda-roupa. Ele gostava de fazer colagens uma sobre a outra para fazer uma arte diferenciada, para ver qual o resultado daquela arte. Então ele era bem dinâmico, ele era bem criativo desde novo, tá? E também ele gostava muito de ir no cinema. Naquela época não era tão fácil assim ter acesso ao cinema como nós temos hoje. Antes da pandemia aí a gente ia no cinema a hora que a gente queria, né? A gente viu o filme que a gente queria. Antes era mais complicado ir no cinema assim a hora que queria. Mas ele era muito apaixonado também por cinema, tá? E após ele concluir a faculdade, né, gente, ele mudou-se para Nova York, tá? Já era mais velho, né? Já era adulto. Ele acabou de sair da faculdade e ele já foi para Nova York. Ele trabalhou lá como ilustrador. Olha que interessante, fazia várias ilustrações para revistas, para jornais, tá? Inclusive revistas muito importantes na época pagavam ele, contratavam ele para fazer os anúncios, as ilustrações que eram bem coloridas, né? Bem alegres, bem jovens, e as revistas queriam vender, né? Então, os desenhos de Andy Warhol eram os ideais para aquela época. E também ele fazia grandes anúncios publicitários de grandes marcas famosas. As grandes marcas começou a ver os desenhos da revista, né, que estavam vendendo, que estava chamando o público, e começou a chamar ele também para anunciar os seus produtos, tá? Então, gente, ele se tornou simplesmente um dos maiores ilustradores, mais bem pagos e mais sucedidos da época ali, da década de 50, tá? Então aqui eu coloquei várias fotos dele diferentes. Essas fotos vocês acham na internet. Para quem estuda arte mais a fundo, né, tem livros específicos só da biografia dele, falando sobre ele, porque ele realmente foi um artista muito importante, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de obras importantes. Duas delas eu citei, mas eu acho que eu não cheguei a mostrar na última aula, na aula número 5, e eu trouxe para vocês agora o contexto de cada uma dessas obras de arte, tá?
A primeira, gente, é o quadro da conhecida Mary Mouro, né? Todo mundo já ouviu falar, às vezes vocês não conhecem tanto dela, porque não é da época de vocês, né? Vocês são muito novos, mas é uma grande artista, tá? Uma grande atriz, uma estrela do cinema de Hollywood, que fez muito sucesso. Até hoje se fala dela, da Mary Mouro, né? Ela foi um ícone de beleza, de sensualidade da época, tá? Ela fez muitos filmes, era muito famosa na época. E o Andy Arrow gostava muito dela, tá? Ele era muito fã dela, ele conhecia tudo. E quando ela faleceu, ele ficou muito triste, tá? Ela faleceu no dia 5 de agosto de 1962, né? Então eles se conheciam e ele ficou muito triste. E no mesmo ano da sua morte, tá? Uma semana depois da sua morte, ele criou um quadro sobre ela, né? Usando a técnica de serigrafia, tá? Para fazer uma homenagem a essa diva. Semana passada eu comentei sobre a técnica de serigrafia, só mostrei para vocês o que era. Hoje eu vou falar um pouco mais de serigrafia. E então ele fez uma obra de arte usando a técnica de serigrafia. E por que ele colocava um rosto do lado do outro com imagens diferentes? Porque naquela época, gente, as pessoas tinham a tendência de idolatrar as celebridades. Ele gostava muito dela, tá? Ele era muito fã dela, tudo, mas o que ele via na sociedade daquela época é que as pessoas idolatravam as celebridades, achavam que eram pessoas especiais, mais especiais do que as outras. Todo mundo queria copiar a roupa do artista, todo mundo queria copiar o jeito de falar, de ser daquele artista. As pessoas iam para os shows, para as apresentações desses artistas, choravam, passavam mal. Naquela época tinha muito isso, esse fanatismo, né? Até hoje a gente vê isso um pouco, mas naquela época era muito mais forte. Então o Andy Arrow, ele usou o pop art para criticar isso. Ele gostava da atriz, né? Ele gostava da artista, fez uma homenagem a ela, mas ele criticava, tá? Dizendo que nós somos iguais. Cada face dessa representa um dia de como ela estava se sentindo. Que nem todo dia ela estava bela, nem todo dia ela estava bem. Cada dia nós estamos de uma forma, que os artistas, as celebridades, eles são pessoas normais como nós, que vivem um dia após o outro, que sentem tristeza, sentem dificuldades e que não tinha necessidade dessa idolatria toda. Então ele fez um quadro mostrando as várias faces de Mary Mouro, diferenciadas pela cor, tá? Ele fazia muito esse tipo de obra, tá, gente? O pop art tem muito essa característica de representar o mesmo objeto várias vezes. Tudo aquilo que estava muito em alta, que estava todo mundo querendo, muito desesperado atrás, o pop art vinha e fazia um quadro sobre aquilo com ênfase na crítica, né? Que não tinha necessidade desse desespero todo em cima de uma celebridade ou de um produto que estava em alta na época, tá? Então o pop art ele tinha uma crítica social também. O outro quadro, gente, muito interessante, são as sopas Campbell. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma sopa muito famosa nos Estados Unidos, tá? O que ele fez? Ele fez um conjunto de imagens que foi planejado por ele, tá? O Andy Arrow, em 1962. E esse quadro aí, ele colocou o nome dele, né? Campbell Soap, que consiste na reunião de 32 telas. Olha que interessante. Ele fez a técnica da serigrafia de novo. Ele fez 32 telas diferentes, porque essa sopa lá nos Estados Unidos era uma sopa muito comum, que todo mundo tinha, todo mundo comprava nos supermercados, era muito acessível, era um produto popular. E o pop art, ele gostava também de falar de coisas populares, coisas acessíveis para todos, né? Tudo que estava muito popular na época tinha um quadro, uma arte com estilo pop art relacionado àquilo. E essa sopa, que era muito comum na comunidade, as pessoas, todo mundo conhecia, tinha 32 sabores. Ele fez, então, uma tela em serigrafia, né? Que é aquela técnica de silk screen, né? De passar tinta na tela de seda e passar o crivo por cima e deixar secar. Ele fez 32 telas diferentes de cada sabor de sopa e juntou todas elas numa mesma tela e fez um quadro das sopas Campbell, tá? E esse quadro, gente, ele ficou famosíssimo. Se essa sopa já era famosa nos Estados Unidos, ela ficou muito mais depois desse quadro, né? Feito ainda mais pro Andy Arrow, né? Então,
foi uma empresa americana que vendia essa sopa que contratou o Andy para fazer esse quadro, tá? A obra, gente, se tornou um sucesso pelo fato dele ter sido feito, né, pelo pop do Andy Aaron, e o produto, que era considerado o produto do povão, ficou conhecido como status, um produto famoso. Então todo mundo queria, claro que o preço da sopa subiu, porque ficou muito famoso o produto, tá bom? Outro quadro que ele fez, muito interessante, foi o quadro do Elvis. Ele também era muito fã do Elvis, tá? Que foi uma pintura única, realizada em 1963. O trabalho, gente, sobrepõe as fotografias do famoso Elvis Presley, que estava vestido em traje de cowboy, né? E ele, o que ele fez? Ele fez várias pinturas em sequência, tá? Ele fez, na verdade, uma pintura do Elvis e foi colocando ela na técnica de serigrafia, uma sobreposta à outra, que ficou uma figura em sequência, dando ideia de movimento, tá? Então ele fez isso com 8 imagens dele, e essa tela foi vendida, gente, em 2008 por 100 milhões de dólares. É muito dinheiro, né? Até hoje é a pintura de maior valor do artista, tá? Então, esse quadro, eu acredito que ele esteja em alguma galeria de arte pelo mundo, ou então com um colecionador muito famoso, que tem muito dinheiro, né, que comprou esse quadro na época. A gente não sabe o destino dele ainda, tá? Mas ele fez com a celebridade do Elvis Presley. E ele usou a técnica de serigrafia. Engraçado que esse quadro, né, foi feito em preto e branco. E na época, o pop art era tudo muito colorido. Então deve ter um motivo específico que ele fez esse quadro preto e branco. Às vezes foi a pessoa mesmo que encomendou o quadro que pediu, né? A gente não sabe bem o porquê, tá? E outra obra de arte dele muito importante, que vocês não podem deixar de conhecer, gente, é o famoso quadro da Coca-Cola. O que ele fez, gente? Ele era fascinado pela Coca-Cola, tá? Ele era um ícone, né? A Coca-Cola era um ícone norte-americano, representante de uma sociedade de consumo. Então ele pegou a Coca-Cola, que todo mundo conhecia. Coca-Cola, gente, é a bebida mais popular que tem, vamos falar a verdade, né? Todo mundo conhece Coca-Cola. Até no lugar mais pobre do mundo, alguém já ouviu o nome Coca-Cola, já viu a marca, né, da Coca-Cola em vermelho e branco. É muito conhecido no mundo todo. Então ele era fascinado, tá, por essa bebida. Então ele pegou o objeto, né, da cultura de massa, que era a Coca-Cola, e elevou ao status de arte. Ele fez um quadro, e só o fato dele ter assinado o nome dele no quadro, a Coca-Cola já explodiu em termos de venda. E se todo mundo já consumia, já gostava, aí Andy fazendo o quadro da Coca-Cola nessa época explodiu mais ainda, tá? A arte da Coca-Cola, gente, foi feita à mão em 1962, tá? E acabou por ser vendida por 57,2 milhões de dólares. Ela foi vendida em um leilão, tá? Então, eu imagino que deve ter tido uma disputa muito grande para comprar esse quadro, e o vencedor, né, do leilão ofereceu um valor aí de 57,2 milhões de dólares e comprou o quadro, tá? Então vamos lá, voltando falando um pouco mais sobre os produtos que ele fez, eu não poderia deixar de falar dessas duas obras de arte, tá? No ano de 1963, gente, o estado de Nova York realizou as suas 2 últimas execuções com a cadeira elétrica. Eu coloquei escrito aqui para mim não esquecer, porque naquela época era muito comum matar prisioneiros, pessoas que cometiam crimes nas cadeiras elétricas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Hoje em dia isso é proibido, né? Salvo algumas exceções em alguns países, mas a pena de morte em vários lugares do mundo ela é proibida, tá? Então, naquela época, em 1963, o Andy Aaron, ele quis pintar uma tela retratando isso. Como que será que eram os últimos momentos de um prisioneiro antes dele ser morto na cadeira elétrica? Então, gente, ele conseguiu entrar numa sala, ele conseguiu ter acesso a uma fotografia, né, de uma sala onde tinha uma câmera ou uma cadeira de execução elétrica. E ele fez esse quadro com 4 cores diferentes,
simbolizando os sentimentos que aquela pessoa sentia, de desespero, de tristeza, de depressão e de angústia, tá? Então, a partir daí, né, o pintor ele quis criar uma série de imagens em sequências coloridas como uma metáfora da morte, tá? E acendendo o debate sobre a pena de morte. Então, o que ele quis retratar com esse quadro? Que será que era justo a pena de morte? Será que era justo um ser humano passar pela cadeira elétrica? Será que a pessoa gostaria, né, que um parente seu fosse morto naquela época se ele tivesse cometido um crime? Então ele acendeu esse debate na comunidade através desse quadro aí, que é o quadro da cadeira elétrica. As pessoas olhavam, né, e se sentiam sensibilizadas, imaginavam como que era triste a hora da pessoa falecer ali, né, um prisioneiro falecer ali na cadeira elétrica. Então ele fez um quadro retratando sobre isso, mas ele conseguiu essa foto, ele conseguiu acesso a essa sala com essa foto de forma restrita, tá, gente? Escondida. E ele fez um quadro sobre isso depois, tá? E em 1964, ainda estava usando a técnica, né, do silk screen. Então ele apresentou para o público, gente, réplicas exatas de produtos vendidos nos supermercados. Como nesse caso aí foi feito com madeira, essa caixa de sabão em pó, tá, gente? De uma marca muito famosa lá nos Estados Unidos, que é a Brillo, né? Naquela época todo mundo usava esse sabão em pó, era muito conhecido, é como se fosse o Omo aqui no Brasil. E ele aproveitou essa fase, né, de colocar os produtos conhecidos em evidência, como ele fez com a Coca-Cola, como ele fez com as sopas Campbell, né? Ele viu que deu certo, que as pessoas estavam transformando aquilo em ícones e que estava vendendo, né, os quadros, ele estava vendendo em leilões, ganhando muito dinheiro. Ele fez também com sabão em pó, que era muito famoso na época. O que ele fez? Só que dessa vez ele não fez um quadro. Ele pegou uma caixa de madeira e fez uma réplica do sabão um pouco maior. Essa caixa de sabão, essa réplica, né, ela foi para uma galeria de arte como exposição, tá, das obras de Andy Warhol. E também foi muito famosa, né, foi vendida muito caro também, simplesmente porque ele pegou o que era um produto popular e fez uma obra de arte e assinou o nome dele, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar rapidamente sobre aquele slide novamente da serigrafia, né? O que é serigrafia? Também conhecido como silk screen ou impressão à tela. É um processo de impressão à base de stencil, ou seja, a pessoa desenha, faz um desenho no stencil, né? Do qual a tinta é forçada através de um crivo fino. Crivo é uma madeira, tipo uma régua, tá? Que passa por cima do stencil, passa a tinta por cima e passa o stencil, vai puxando aquela tinta com força. E o desenho que está no stencil passa para o tecido, que naquela época era seda que ele usava, tá? As telas foram feitas originalmente de seda e por esse motivo o nome de origem grega seri, que vem de seda, e grafia, que quer dizer escrever ou desenhar. A palavra serigrafia pode ser usada como sinônimo de silk screen, mas é muitas vezes utilizada para impressão de itens de produção em massa, ou seja, quando uma empresa, uma fábrica quer produzir várias camisas de uma vez, ela usa essa técnica. É claro que hoje em dia está muito melhor, né, gente? Hoje em dia tem a tecnologia, tem máquinas que fazem esse trabalho, mas naquela época não, naquela época era manualmente uma por uma, tá? Então, muitas vezes é utilizada para impressão de itens de produção em massa, como camisetas, cartazes, canecas. Hoje, as telas são desenvolvidas em poliéster ou nylon, que são tecidos mais baratos, né, gente? Finamente tecidas, tá? Essa é uma técnica de impressão muito versátil e permite obter uma grande variedade de resultados. Os tons sutis com características de aquarela, por exemplo, bem como reproduzir a densidade e riqueza das cores da pintura a óleo. Então, é uma técnica de pintura, gente, muito eficaz, tá? Parece ser um pouco antiga, né? Mas é muito eficaz. A serigrafia, tem gente que ainda hoje usa a serigrafia manual. Tem gente que já tem uma tecnologia própria para fazer a serigrafia, né? Aqui tem a foto do Andy fazendo a serigrafia manualmente de um dos quadros dele. Então, como que ele fazia? Por exemplo, aquele quadro da sopa Campbell, né? Ele fazia várias telas diferentes, uma por uma,
e depois juntava elas numa mesma tela e fazia um quadro. Imagina o tanto que demorava fazer isso, né? Por exemplo, na hora que eu estivesse fazendo a serigrafia, se desse alguma coisa errada, uma manchinha, um borrado, tinha que fazer tudo de novo. Então tinha que ser feito com muito cuidado, tinha o ambiente próprio que tinha que secar essas telas, né? Tinha que ter um lugar com muito espaço, como era o ateliê dele, não podia ser em qualquer lugar, não podia borrar, né? A iluminação não podia ser muito forte, senão manchava a tela toda. Então tinha uma série de cuidados, e as obras dele, gente, ficaram perfeitas, tá? Sem nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de defeito. Às vezes, esse é até um dos motivos que levaram a ficar tão famoso, né? A perfeição das obras, tá? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo da serigrafia manual, né? Normal, e a serigrafia hoje com a ajuda da tecnologia, tá? Que essa máquina ajuda a fazer a pigmentação das tintas correta, a temperatura da tinta, tudo isso tem a ver, tudo isso contribui para a eficácia da serigrafia. E essa última foto aqui com as camisas roxas, para vocês terem uma ideia de como que sai a aplicação do desenho. Tá vendo que é para fazer imagens em série? Aí tem várias camisas, né? Como se fosse um carimbo, só que você tem que pôr força para fixar no tecido, né? Então até hoje é usada as duas formas de serigrafia, tá bom? Trouxe dois exemplos para vocês verem, a tradicional e a mais avançada agora. Gente, vocês entenderam? É super legal, não é, a matéria do Andy Arrow? E eu não podia deixar de falar, gente, que ele também era um artista que trabalhou com cinema, como eu disse lá no início. Ele era um grande cineasta, tá? Aqui eu coloquei para vocês o nome de todos os filmes que ele já fez. É verdade que nem todos os filmes dele fizeram sucesso. Alguns fizeram sucesso na época, mas já foram esquecidos, tá, gente? Ele se destacou mais foi na pintura mesmo e na projeção de projetos, né? Por exemplo, a caixa de sabão em pó, de objetos. Agora, o cinema, ele fez muitos filmes, ele tinha todo aparato para fazer isso, né? Ele tinha toda uma equipe para fazer isso, ele estudava sobre isso, então ele sabia o que ele estava fazendo, mas os filmes deles não se destacaram tanto quanto as obras de arte, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem pesquisar na internet, inclusive, sobre esses filmes para vocês darem uma olhada, são bem antigos, mas são todos filmes que ele mesmo fez, tá bom? Então é isso, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje eu trouxe mais curiosidades sobre Andy Arrow, é importante demais vocês saberem sobre ele. Nós vamos falar também sobre o pop art no Brasil, então é por isso que eu precisava falar do Andy Arrow, precisava começar com a origem do pop art para vocês entenderem como que aconteceu aqui no Brasil, porque essa tendência veio de fora para o Brasil, tá? Ela veio através de outras pessoas, de outros artistas que implantaram ela aqui no Brasil. E ela aconteceu aqui no nosso país numa época muito difícil. Então, na próxima aula eu vou falar para vocês sobre o pop art no Brasil. Espero que vocês estejam entendendo. Aqui eu coloquei um aviso, gente, não se esqueça de participar das nossas sessões no Zoom. Não deixa de ir. Lá no Zoom não é um local para ter aula de novo. Não vou explicar tudo de novo para vocês. Lá é um local que nós separamos um espaço, um tempo para vocês tirarem dúvidas. Professora, não entendi aquilo que você falou no vídeo. Nós estamos lá no Zoom para atender vocês. Só perguntar, escrever no chat, perguntar no microfone. Combinado, gente? Então é só olhar os horários lá certinho, no YouTube, no canal da escola, e toda semana nós estamos atendendo vocês. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um. Fique com Deus.